Hoje temos uma mensagem especial para você. Nós vamos entrar no universo de Deus. Nós vamos estar mais próximos dele. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada. Em Mateus 18:20 ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 15:14, eles nos alerta: deixai-os, são cegos, condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós devemos acreditar no que está escrito na Bíblia e não no que as outras pessoas estão falando. Por exemplo, nós temos alguns relatos. Em 18 de novembro de 1978, houve um suicídio coletivo de 900 pessoas na seita do Jim Jones, que ele disse que eles morreriam e veriam a Deus naquele dia. Então eles acreditaram na palavra de um falso profeta. Osama Bin Laden atacou as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, e dizendo que estava fazendo em nome de Deus. Se a gente for entrar nesses méritos, existiu a Inquisição medieval, que ocorreu nos séculos 13 e 14, e a Inquisição moderna, que durou do século XV ao século XIX, chamada também de Santa Inquisição, onde a Igreja Católica matou muitas pessoas que não queriam seguir o que a Igreja falava, o que a Igreja dizia, ou se simplesmente essas pessoas estivessem lendo a Bíblia. Como que eu devo ler a Bíblia? Olhe bem, a exemplo dos bereanos, tá? Que está lá em Atos 17:11. Mas primeiro nós vamos ler Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E em Atos 17:11, ele nos diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, aqui está dizendo, avidamente, todos os dias. É assim que nós devemos fazer. A Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Antes, a Bíblia era escrita em pergaminhos ou em papiro. O que disse Jesus sobre as Escrituras? João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós precisamos examinar avidamente para ver se de fato é assim. A Bíblia revela Cristo e o seu plano maravilhoso. Ele morreu por mim e morreu por você. Qual a origem e propósito da Bíblia? Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o propósito dela é inspirar, é repreender, educar, ensinar e corrigir. Segredo da felicidade. Em que está a felicidade? Muitas pessoas dizem que se tivesse muito dinheiro seriam felizes. Muitas pessoas dizem que se tivesse uma casa seriam felizes. Muitas pessoas dizem que se tivesse um filho seriam felizes. Muitas pessoas dizem que se tivesse um cônjuge elas seriam felizes. Neste mundo nós vemos tantas pessoas com casas, com dinheiro, com cônjuges, com filhos e mesmo assim não estão felizes. E qual é o segredo da felicidade? O Salmo 119, 105, ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só existe felicidade na presença de Deus. Nós temos um texto aqui que eu vou falar que foi dito por Napoleão Bonaparte. A alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhes guiar os passos. Como que eu devo interpretar a Bíblia? 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas. Como que Jesus interpretava as Escrituras? Ele disse, e começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava na Escritura. Então, toda a Escritura ela é válida, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. E nós devemos começar pelos 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Iniciando no Antigo Testamento e transcorrendo todo o Novo Testamento. Lucas 24, 44, Jesus nos diz, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Mateus 7, 24 a 27. Que advertência fez Cristo com relação às Escrituras? Ele disse, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Mas e quando a construção não está edificada sobre a rocha? E todos aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos falar um pouquinho sobre os mistérios do mundo sobrenatural. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi enviado para uma ilha onde ficavam os assassinos, os malfeitores.
é dito que ele foi jogado no azeite quente, mas nenhuma parte do seu corpo foi atingida. Nós temos vários relatos na Bíblia e nós temos vários relatos na história. Alguns deles eu vou citar aqui, como o Coliseu de Roma, onde homens, seguidores de Cristo, que queriam fazer tudo em conformidade com o que estava escrito na Bíblia, eram jogados, lançados aos leões, torturados, queimados vivos. Alguns desses homens foram os valdenses, os albigenses, os huguenotes. A história, se você procurar, você vai ver ali um massacre de São Bartolomeu, porque muitas pessoas queriam seguir o que estava escrito na Bíblia e a igreja mandou executar todas essas pessoas, famílias inteiras que estavam querendo fazer a vontade de Deus. Quando que devemos ler a Bíblia? Deuteronômio 17:19. E o terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para cumpri-los. A Bíblia possui algum prazo de validade? Isaías 48, ele diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. Não é igual a dos homens, que faz uma lei hoje e daí a pouco a lei ela está caquética e eles fazem nova lei. As coisas de Deus e as leis de Deus, elas são eternas. Que bênção recebe os que estudam a Bíblia? Você, nesse momento, está recebendo essas bênçãos. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João 5:39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Que preço estamos nós dispostos a pagar pela verdade? Nós estamos aprendendo a andar em conformidade com a palavra de Deus? Nós estamos ensinando aos nossos filhos a andar em conformidade com a palavra de Deus? Qual é a sua experiência relacionada à Bíblia? Você conseguiu ouvir Deus falando com você? Deus quer que você leia diariamente a sua carta de amor, com oração e entrega. Ao ler este livro, você conhecerá a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e seus ensinos trazem felicidade? Você quer buscar a Deus diariamente por meio do estudo da Bíblia? Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guie, que o Senhor derrame sobre ti as suas bênçãos e lhe traga paz. Em nome de Jesus. Amém.